O título Crise na DC se refere a eventos drásticos e que afetam muitos aspectos das HQs da editora, eventos que interferem diretamente com o multiverso, com o status dos mundos e das publicações dos quadrinhos. A palavra crise foi adotada pela DC para mostrar a importância desse evento, só que existem alguns deles que não levam a palavra crise no título, mas pelas suas consequências e pela mudança no status do multiverso, podem sim ser consideradas como uma. Então a lista de hoje é para falar sobre as 8 crises na DC Comics. Em 1961 aconteceu um dos eventos mais importantes para o futuro da DC. Na história O Flash de Dois Mundos, Barry Allen, o Flash da Terra 1, encontrava Jay Garrick, o Flash da Terra 2, definindo assim a existência do multiverso e que transitar entre um universo e outro era possível de alguma forma. O evento pode não ter sido chamado de crise, mas é o início, a revelação do multiverso, mostrando a existência de algo muito maior. Foi então que entre 1963 e 65 as crises começariam. A crise nas múltiplas terras é um evento isolado que mostrava acontecimentos onde diferentes terras interagiam, onde tinham seus conflitos e suas próprias crises. Crise na Terra 1, por exemplo, juntava os heróis da Terra 1 e da Terra 2 para lutar contra vilões dos dois universos que se uniram. Crise na Terra 2, inclusive, foi a sequência que levou o conflito para outro universo. Crise na Terra 3 trazia o Sindicato do Crime e Crise na Terra A trazia um novo universo. Essas histórias foram compiladas na chamada Crise nas Múltiplas Terras e apresentou uma maior interação entre essas realidades distintas. Isso na verdade acabou servindo como um tipo de prelúdio, uma semente que foi plantada para que num futuro chegasse o maior evento da DC. Foi então que em 1985 chegava a Crise nas Infinitas Terras. Uma das, se não a história mais importante da DC até hoje, referenciada em histórias atuais, mostrando consequências do evento em ações modernas dos super-heróis. A Crise nas Infinitas Terras foi criada pela necessidade de arrumar a DC. Muitas realidades tinham sido criadas, qualquer consequência gerava uma nova Terra, até que a própria cronologia oficial começou a se confundir e se atrapalhar com tantos eventos paralelos. Foi criado então o vilão Anti-Monitor, que através da entropia destruiu praticamente todos os universos existentes. Poucos sobraram e alguns heróis fugiram para outras realidades, até que as 5 últimas terras foram mescladas para criar um único universo com todos os personagens restantes, e foi a partir daqui que uma nova cronologia surgiu. Novas histórias de origem foram contadas, novos personagens começaram a ser apresentados e os quadrinhos foram reiniciados de forma mais organizada. O problema é que a Crise nas Infinitas Terras arrumou as realidades distintas, mas não afetou o hipertempo, as linhas do tempo distintas. A existência de diferentes gaviões negros, por exemplo, era uma das coisas sem explicação nessa nova Terra. Foi então que em 1994 veio a Zero Hora, a crise no tempo. Numa época em que Hal Jordan tinha se tornado o vilão Parallax, ele queria reconstruir a linha do tempo do seu universo de forma que sua cidade existisse novamente. Claro que o vilão foi contido, mas algumas alterações aconteceram, como a mescla de alguns gaviões negros e a explicação da existência da Sociedade da Justiça, principalmente mostrando como seria possível sua aparência jovem, já que na teoria teriam existido muitos anos antes da Liga da Justiça. Por muito tempo então, o multiverso e o hipertempo estavam organizados, até que em 2005, exatos 20 anos depois da Crise nas Infinitas Terras, veio a sua considerada sequência direta, a Crise Infinita. Superboy Primordial, que ajudou os heróis no final da crise original,
Aqui estava preso fora da realidade junto de Alexander Luthor, Superman da Terra 2 e Lois Lane da Terra 2. Foi quando o garoto não aguentou mais ver como os heróis permitiam que catástrofes continuassem ocorrendo no seu universo depois do seu sacrifício. E assim decidiu que já era hora de encontrar e trazer de volta ao seu próprio mundo. Superboy Prime, auxiliado por Alexander Luthor, golpeou a parede da realidade e voltou mais uma vez ao universo da DC, mas dessa vez como um vilão de imenso poder. Sua tentativa de reencontrar seu universo de origem fez com que ele tentasse reconstruir o multiverso todo. O vilão foi impedido, mas seu plano acabou funcionando parcialmente, já que o multiverso voltou a existir, só que agora limitado a 52 realidades, 52 terras paralelas. Inclusive, a partir desse evento, aconteceu a saga chamada como 52, que é uma das consequências da crise infinita, onde mostrou um ano inteiro sem a atuação da Trindade, de Batman, Superman e Mulher Maravilha. Em 2008, então, 3 anos depois da crise infinita, a DC pretendia reiniciar todo o seu universo novamente, como fez em 1985 com a crise original, num novo evento que ficou conhecido como Crise Final. Foi aqui que alguns personagens descobriram a existência do novo multiverso, das 52 novas realidades paralelas. Acabou sendo uma saga muito confusa, mas teve grandes consequências, principalmente para os monitores e para os novos deuses, onde acontece a morte de Darkseid. Essa saga seria um novo reboot para DC, mas a editora decidiu mudar no meio do caminho e não fez a reformulação. Pelo menos não até 2011, onde ocorreu o evento conhecido como Flashpoint, ou ponto de ignição. Aqui, o Flash Barry Allen decide voltar no tempo para evitar a morte da sua mãe, mas acaba gerando consequências drásticas para o seu próprio universo. A alteração no hipertempo foi completamente radical, então ele precisava voltar para desfazer seu erro. É nessa volta que alguém, um super ser, altera a realidade e rouba 10 anos de existência desse mundo, inclusive com Pandora mesclando outras realidades a essa também. Assim, fazendo com que um novo universo oficial surgisse, um mundo novo com heróis novos, alguns nem surgidos ainda, novas origens, novas roupagens, novas personalidades. Alterações tão grandiosas como as ocorridas em Crise nas Infinitas Terras. Nesse novo período que ficou conhecido como os Novos 52. Até que em 2016 uma nova alteração ocorre. O evento conhecido como Renascimento resgata explicações do universo DC. Essa nova fase vem tentando mostrar o que realmente eram os Novos 52, mantendo as 52 terras, mas trazendo do hipertempo alguns personagens perdidos, como é o caso de Wally West, responsável por resgatar as lembranças antes do Flashpoint. Não é necessariamente um evento de crise, mas sim uma nova reformulação que aos poucos vem mostrando consequências, já que atualmente os quadrinhos da DC vêm sendo publicados nessa nova fase da editora. Inclusive, uma das consequências desse evento é a explicação da mescla com o universo criado em Watchmen e que o Dr. Manhattan talvez seria o super ser por trás disso tudo. Mas isso ainda vem sendo mostrado na história Doomsday Clock, ainda em publicação nos Estados Unidos inclusive. Alguns eventos que não levam o título de crise têm as consequências de uma, mas também existem histórias com o título de crise que não tem relação com o futuro do multiverso. A Crise de Identidade é uma das melhores HQs da DC na minha opinião, mas afeta exclusivamente a personalidade de alguns personagens e não seria considerado um evento de crise.
E atualmente a DC vem lançando a história Heróis em Crise, que ainda não terminou de ser publicada e não tem como ser analisada por isso. Então deixa nos comentários qual é a sua crise favorita dentro dos quadrinhos da DC. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.